Bom, já que a gente está falando aí dessa desorganização toda, vamos falar de alguma coisa que é organizada. É o crime. Então, vamos falar do crime organizado. O Ministério Público de São Paulo está preocupado aí com a questão das saidinhas. Diz que essa restrição do benefício aí do fim das saidinhas pode impactar aí a paz nos presídios, ou seja, insuflar completamente, né? Eles destacam a necessidade de se preparar contra possíveis rebeliões contra o provável fim das saídas temporárias. Então, como vocês avaliam a questão das saídas temporárias, aqui chamadas no Brasil de saidinhas? Magno Cal, por um lado, quando você dá a saída temporária, você permite que uma parcela dos presos, hoje dizem que é 1%, não retorne para o cumprimento da pena. E essa é a parcela que vai praticar crimes, né? Por outro lado, se você acabar com esses benefícios todos, o sistema carcerário, que está mais ou menos sob controle, faz tempo que não temos aquelas grandes rebeliões, ele vai explodir. Como você faz essa avaliação? Nós temos aí o promotor Lincoln Gaquia, que é o promotor, efetivamente promotor do GAECO, aquele promotor mesmo que está ameaçado de morte. Ele é um promotor que dá menos entrevista, mas ele trabalha com uma seriedade enorme. E eu diria que é o promotor do GAECO mesmo que representa o combate ao crime organizado. Um abraço ao doutor Lincoln Gaquia, excelente promotor de justiça. Vamos aí, Magno. E aí, Magno, qual a sua avaliação? A saidinha pode piorar ou tem que acabar com a saidinha mesmo? Capaz, um grande problema no Brasil é que a gente não consegue fazer com que as coisas funcionem como deveriam funcionar. A saidinha existe como forma de ressocializar o preso, mas o sistema não consegue garantir que os presos que saiam para essa ressocialização, essa transição entre o regime fechado e a volta à liberdade aconteça de forma ordeira e que as pessoas, de fato, retornem para o cumprimento de suas penas depois desse benefício. Aí já cria um outro problema. Outra questão que nós simplesmente não conseguimos fazer com que as coisas funcionem como deveriam funcionar são as prisões. Então nós precisamos seguir, as forças do Estado brasileiro precisam seguir pisando em ovos para não desagradar as lideranças do crime, porque nós não conseguimos manter as prisões em ordem. Então, se as lideranças do crime ficarem desagradadas, há a ameaça de que a cadeia vá virar, que vá haver rebeliões e até a possibilidade de que se coordenem rebeliões em vários presídios para que se torne ainda mais difícil para o poder público retomar o controle desses locais. Ou seja, dois campos em que o Estado brasileiro deveria simplesmente cumprir sua função não consegue e cria um problema adicional para a sociedade, que é lidar com a falha do Estado brasileiro em fazer cumprir a lei. E isso nos leva ao ponto principal dessa discussão, que é o fortalecimento do crime organizado. O que nós temos descoberto nos últimos meses com a atuação do poder público é que a atuação dos grupos organizados está crescendo em termos de complexidade. Ou seja, os grupos organizados não só mais atuam em crimes de extorsão ou fazendo comércio de bens e serviços, mas também passam a atuar em campos de atuação cada vez mais complexa. Por exemplo, na operação regular do transporte público. Ou seja, em associação com empresas que disputam licitações, que têm contratos com o poder público, que operam em setores muito mais complexos do que o simples comércio de um botijão de gás, de um serviço de TV a cabo. Ou seja, nós estamos descobrindo que as ramificações do crime organizado estão se tornando mais sofisticadas. E isso me preocupa muito mais do que a eventual rebelião em um presídio ou outro, ou na eventual não retorno de um criminoso ou outro, que tem, claro, um poder danoso gigantesco. A gente teve recentemente um criminoso que saiu na saidinha e assassinou um policial, mas a atuação do poder organizado dentro da organização do Estado, disputando licitações e operando serviços públicos como o transporte, me preocupa muito mais no médio e no longo prazo, porque a limpeza do poder público, do setor público, desse tipo de operação, não só teria um trabalho imenso,
mas também um custo para a população muito maior. E isso tudo, vale lembrar, é decorrência da nossa total incapacidade de fazer com que as regras menores, aquelas mais simples, que o preso que sai retorne, que a cadeia fique em ordem da forma que deveria estar, essas questões menores, pequenas, sejam cumpridas da forma como deveriam ser. Agora, meu querido Sérgio, você também, se as autoridades estão com medo que o fim de um benefício vai criar um tumulto enorme, então quer dizer que estão conseguindo manter a paz através de acordo com o crime organizado? Porque se eu tenho medo de que, tirando o benefício, vai ter uma reação violenta, então o que é chantagem? Nossa. Eu acho que quem tem que ditar é o Estado, e não quem está lá preso porque violou regras do Estado. Nós temos alguns exemplos. A criação da principal facção organizada no país foi em razão de repressão no sistema carcerário, só que isso na década de 90. Depois, em 2006, vocês vão se lembrar daquele toque de recolher que foi feito. Isso tudo só nos faz... Maio de 2006. Você se lembra muito bem, não tem dúvida disso. E você que está em casa, será que isso não é a falência do Estado? Porque, desculpa, você fazer a atuação no combate ao crime organizado, como vem sendo feito, que desmantelou aí operações, igual o Magno falou, que está ligada ao crime organizado em participação de licitação, em contrato com o poder público, isso é um trabalho brilhante da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, trabalho de segurança pública, em todos os estados. Agora, você que tem a pessoa presa, você não consegue controlar com medo de que, se porventura uma decisão política externa ao presídio possa gerar uma rebelião, desculpa. A gente tem que ter poder enérgico. Eu ouvi uma frase do secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, do Derrite, que ele falou assim, ó, a gente tem que se manifestar em alguns pontos porque é importante que todos saibam que o Estado entra da hora que ele quiser, onde ele quiser. E quando o Estado detém ali o preso sob a sua tutela, se aquele preso não agir de acordo com as regras que devem ser feitas dentro daquele presídio, quem tem que estar preocupado, meus amigos, é o preso. Não somos nós aqui de fora. Porque onde já se viu, Capês? Preso com comunicação. A gente tem que começar a atuar muito mais para fazer com que esses presos permaneçam trancafiados. Eu não estou preocupado. A questão que está ali, ó, o fim da saidinha preocupa mais que o racha no PCC? Meus amigos, o fim da saidinha preocupa a gente que está na rua. A gente fica preocupado. Bom, olha, é o seguinte, pessoal, a verdade é o seguinte, não foi o Lincoln Gaquet que disse isso aqui, fim da saidinha preocupa mais do que o racha no PCC. O Lincoln Gaquet jamais diria isso, porque fim de saidinha não pode preocupar mais do que o PCC, isso é uma bobagem. Querida Ana Beatriz Rich. Ô, Capês, eu acho que essa questão da saidinha, ela foi muito discutida aqui por nós e foi uma discussão muito acalorada por aquele episódio que o Magno acabou de comentar, que o preso saiu e acabou matando um policial, que é gravíssimo, veja, não estou passando pano para ninguém, mas a questão é, essa foi uma medida que foi tomada no calor da emoção da população para que, de alguma forma, se desse uma resposta àquilo que tinha acabado de acontecer. E eu, inclusive, comentei que eu achava que, isoladamente, o fim da saidinha não ia ter qualquer modificação na sensação de segurança das pessoas dentro das cidades brasileiras, né? Não é algo que, isoladamente, tem o condão de melhorar a situação da segurança. É óbvio, se uma vida for preservada, já vai ter a sua valia, não é isso. Mas a questão, ela é muito maior e mais ampla do que simplesmente você coibir um dos instrumentos de execução penal, que é a saidinha. E aí eu concordo com o Magno quando ele diz que é uma falência do sistema carcerário, porque a saidinha era para ser um instrumento de ressocialização. Mas todo mundo que vive no Brasil sabe que não se ressocializa coisa nenhuma. E por conta disso, a saidinha acabou virando uma justificativa para passar recado quando o preso sai, para cometer mais crimes. E isso é condenável e isso tem que ser banido. Por conta disso, realmente não havia muito o que ser feito a não ser acabar com a saidinha nesse momento. Mas isso não resolve o problema. Isso não ajuda a sensação e a percepção de segurança pública no Brasil. E é isso que a gente não pode se esquecer e precisa continuar discutindo. Olha, o Belucci, é o seguinte, se você me permitir só dialogar diretamente com o nosso espectador, o nosso ouvinte, o problema não é a saidinha, o fim da saidinha, o começo da saidinha. O problema é que nós avacalhamos a lei de execução penal. Ela foi avacalhada.
A lei de execução penal entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1985, tá? Ela vai fazer 40 anos. A ideia da lei era fazer com que o preso, inicialmente perigoso, que estivesse no regime fechado, pudesse trabalhar enquanto ele está no regime fechado. Depois, haveria um exame criminológico. Se ele não fosse perigoso, ele passaria para uma colônia penal agrícola. Mas desde que fosse realizado um exame criminológico, tivesse bom comportamento, tivesse trabalhado, tivesse mérito, aí ele ia para uma colônia penal. Nessa colônia penal, ele já num ambiente menos perigoso, com alojamentos em vez de celas, ele teria direito de sair 5 vezes ao ano, uma delas para visitar a família. Acontece o seguinte, os presos que têm direito de partir para a progressão de regime não partem porque não tem exame criminológico para fazer. Ninguém faz o exame criminológico, então ele fica lá. Aí ele já progride para o regime semiaberto, mas continua no fechado. E aí ele vai, quando ele for sair, ele sai totalmente perigoso. Ele não foi ressocializado. Então, também manter a saída temporária com uma lei de execução penal avacalhada como essa, implicaria que o Congresso Nacional, em vez de ficar exigindo emenda parlamentar para mandar para suas bases em ano eleitoral, se reunisse para discutir esses temas que afetam a população, como o problema da segurança pública. E não dizer, o fim da saidinha pode criar um problema porque o PCC vai ficar bravinho. João Belutti. Eu acho que se a preocupação das autoridades é com as rebeliões, que tenham rebeliões, vamos em frente, vamos coibir as rebeliões. Na minha visão, a ressocialização, ela não existe ressocialização. Ela é uma coisa que foi inventada na academia, coisa de acadêmico e colocada na lei, e como está na lei a gente tem que seguir. Porque não tem como você ressocializar um assassino, um estuprador, um pedófilo, não tem, só tem como punir. A ressocialização é uma coisa absolutamente individual de cada um. E todas as pessoas da população, a imensa maioria, pensam o seguinte, não existe nada mais funcional para coibir a criminalidade do que prender o criminoso e deixá-lo preso. Mas essa visão acadêmica, bandidólatra, não, vamos ressocializá-lo. Não existe ressocializar, ele tem que ser punido, esse é o ponto. E eles ficam na cadeia sem sequer trabalhar, eles deveriam trabalhar intensamente para indenizar a vítima, a família da vítima. Também não fazem, ficam lá aprendendo a cometer mais crimes. Então, que se puna de fato e que acabe com a saída de uma vez por todas, passando por cima do veto do presidente Lula, lamentavelmente corroborado pela Ordem dos Advogados do Brasil, que também joga contra os próprios advogados, e que o Congresso faça isso de uma vez por todas. E que acabe a saída. Se a preocupação é rebelião, vamos combater as rebeliões e mudar o sistema. E como o Capês colocou de forma precisa, a lei de execuções penais já é uma esculhambação total. Muito bem. Então, quer dizer, o Congresso está brigando entre si, o Supremo não autoriza a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, estamos preocupados que a saidinha vai deixar o crime organizado bravinho.